O assunto vai se tornar parte dele, vai se tornar parte da sua vida, vai ganhar vida. Por isso, Hitbonenut é tão importante para nós, meditar é muito importante para nós. Se não, o Talmud nos conta um fenômeno super interessante. Há o conceito de um ladrão, antes dele roubar o banco, ele faz uma tefilá para Hashem. Ele entra e reza e fala para Hashem: olha Hashem, eu vou entrar numa situação muito perigosa. Mas, isso é a minha parnassá. Eu tenho outro jeito, por isso eu vou correr o perigo. Mas ele reza para Hashem e ele pede para Hashem lhe ajudar. Isso é possível somente em alguém que nunca integrou bem o conceito. Hashem está lá, ele é aqui, a realidade dele é uma. Hashem... Ou seja, há uma bagunça na forma que ele está se organizando. Ele está totalmente desorganizado e sem coordenação. Alguém que integra a sua fé, alguém que não somente entende o que é Deus, mas isso faz parte da sua vida, obviamente o seu comportamento vai ser totalmente diferente. Agora, quando falamos sobre meditação, percebemos, isso é fundamental para a gente entender, que através da meditação, nós vamos quebrar barreiras do tempo e, de uma certa forma, também do espaço. E sobre isso que eu quero falar agora, porque isso vai ser fundamental para a gente começar a praticar a nossa meditação. Já vimos um pouco sobre isso aqui durante a nossa última aula, mas hoje vamos prolongar um pouco mais, vai ser mais fácil para entender. Se queremos captar um acontecimento que aconteceu com nós muitos anos atrás, que para nós naquele momento era muito importante. Por exemplo, o nosso casamento, bar mitzvah, ou a primeira vez que nós dirigimos o carro. Isso também para muitas pessoas é um assunto super importante na vida. Sonharam quando que eles vão poder entrar num veículo, fazer aquele movimento, ligar o carro e depois dirigir e ter controle sobre um veículo. Para um jovem, isso aqui é um momento importante na sua vida. Naquele dia, a gente se sentiu em cima do mundo. Achávamos que somos os únicos capazes de fazer um assunto tão importante. No inglês tem uma palavra thrill, eu não sei como traduzir isso aqui em português. O thrill the moment, como se ia dizer thrill? Aquele, o quê? Thrill, aquele enjoyment que você sente na hora. Aquele high que você recebe quando... Sentimento assim do poder, quando você... No fim, isso é um sentimento que tivemos naquele momento. E quando voltamos para se lembrar daquele assunto 40 anos depois, ou 30 anos depois, é difícil captar o nosso sentimento daquela hora. Lembramos do assunto, com os mínimos detalhes, mas o sentimento é difícil. O sentimento que tivemos quando fomos para o Chupá é um sentimento forte. Lembramos do assunto, mas será que nós somos hoje capazes de sentir aquele sentimento? A nossa bar mitzvah ou qualquer outro assunto? Para efeito de Hitbonenut, meditação, devemos imaginar que cada acontecimento que aconteceu é como se tivesse um corpo e uma alma. O corpo é o fato que aconteceu, o incidente. A alma é o nosso feeling, a nossa emoção e sentimento que nos permeou naquele momento. Vamos chamar isso aqui de alma, apesar que não é bem alma, mas para efeito do nosso assunto aqui, vamos imaginar o corpo é o ato sem vida, sem a nossa vibração, sem o nosso entusiasmo hoje, apenas lembramos de um incidente, e a alma é a vida e a vitalidade e a energia, o excitement, entusiasmo que nós sentimos naquela hora. O ato podemos conseguir através do entendimento, através do nosso intelecto. Temos a memória, a gente se lembra exatamente o que aconteceu.
Mas para captar o nosso feeling, para captar o nosso sentimento daquela hora, vamos precisar usar outros métodos que nós vamos agora estudar. E quais que são? Nós precisamos se concentrar, em primeiro lugar, muito mais. Devemos ficar totalmente relaxed. Zero stress, até quando que dá? Zero stress. Temos que ficar numa posição confortável. Se respirar nos ajuda, para usar a respiração, se não precisa disso, se relaxar totalmente e começar a voltar no tempo. Mas devemos imaginar o assunto como os mínimos dos detalhes. O que a gente estava vestido, quem eram as pessoas presentes, o que eles falavam, que tipo de carro que era. E começar a se lembrar de tudo. E dar importância para todos os detalhes. E começar a visualizar aquele assunto na nossa cabeça. Da mesma forma que nós podemos enxergar com nossos olhos, podemos enxergar o assunto na nossa cabeça, no nosso intelecto. Na hora que nós enxergamos, e enxergamos bem, de repente nós vamos sentir a mesma coisa que nós sentimos naquela hora. Exatamente. Somos capazes. Obviamente, isso, cada um pode encontrar certos exemplos sobre isso. Mas com uma grande concentração, podemos, de novo, ganhar a alma do assunto e sentir exatamente o mesmo sentimento que nós tivemos. Por quê? O acontecimento é longe. Já aconteceu 40 anos atrás. Mas o nosso sentimento não é longe. Aonde que nós devemos buscar o sentimento? Dentro de nós. Isso está registrado em algum lugar na nossa alma. E está bem registrado. Se nós somos capazes de se aprofundar, de meditar, nós vamos conseguir tirar aquela informação existe dentro de nós e não é longe. Já que não é longe, de repente, o tempo não nos separa mais daquele assunto. Obviamente, isso é uma arte. A maioria das pessoas perde a paciência. Mas perde a paciência porque o assunto não é importante. Se tivesse importante, eles iam ter a paciência, iam ter a concentração e iam conseguir revivenciar aquilo que já aconteceu. Isso não é somente verdade sobre o passado, também é verdade sobre o futuro. O assunto não aconteceu ainda. Mas nós vamos fazer uma viagem para Israel em dezembro. E vai ser, não somente, mas vai ser aquela viagem. E nós vamos visitar esse lugar e outro lugar. Uma pessoa que é capaz de se concentrar totalmente, ele pode ganhar um excitement sobre algo que ainda não aconteceu. Porque esse excitement está onde? Está dentro dele. Já que está dentro dele, é independente se já aconteceu, vai acontecer daqui 5 anos. Se ele consegue buscar aquele excitement, já que está dentro dele, ele consegue viver aquilo e viver em cheio. Meditação, para pessoas que conhecem o assunto, vai mais longe ainda. Tem um livro que se chama Pequenos Milagres. Small Wonders, assim se chama em inglês. E nesse livro tem uma história que é interessante. Que houve um soldado, isso era na Guerra da Coreia, que no meio da noite, ele ouviu a voz da sua mãe lhe chamando. A mãe dele morava nos Estados Unidos. Ele ouviu a voz da sua mãe lhe chamando. Era 3 horas da madrugada. Ele se irritou demais, porque ele suspeitou que um amigo dele, que estava dormindo numa tenda do lado, está fazendo isso aqui como uma palhaçada. Ele achou que está totalmente fora da hora, e ele decidiu para pegar ele de uma outra forma. Ele saiu por trás, ele quis pegar no meio da noite e mostrar. No fim, ele não conseguiu encontrar o seu amigo. Mas ele continuou ouvindo a voz da mãe dele. Ele continuou, foi para a próxima tenda. Assim ele foi de lugar em lugar, até que ele foi muito longe.
E de novo aquela voz da sua mãe lhe chamando pelo nome. De repente, ele ouviu um estouro, uma bomba, caiu um míssil sobre o lugar que ele estava dormindo antes e ninguém sobreviveu. É um milagre. Depois ele pensou, eu fui procurar meu amigo, mas como que ele conhece a voz da minha mãe? Ele nunca viu minha mãe. O que eu pensei? Ele viu que isso aqui, viu que é um milagre de Deus, ele esqueceu do assunto. Mas quando ele voltou para sua casa, entre os incidentes que ele contou, relatou para seus pais, falou, mãe, eu tenho que te contar uma história. Houve uma noite, no meio da noite, era de madrugada, eu ouvi você gritando meu nome várias vezes. E isso me salvou. Ela se tornou branca. E falou, qual noite que é? E depois ela relatou a segunda parte da história. Na certa noite ela se acordou e começou a pensar do filho dela. E pensou profundamente o que ele está passando, a guerra, dificuldades, perigo. E ela sentiu que ele está num grande perigo. E começou a gritar o nome dele. O marido achou que ela não está bem da cabeça. O que você está gritando aqui o nome dela? O que adianta gritar aqui? Ela falou, olha, eu preciso gritar. Precisa gritar? Ela gritou há algum tempo. Depois ela se sentiu mais calma e foi dormir de novo. Foi a mesma noite e a mesma hora. Muitas vezes, nas nossas vidas, e cada um de nós vai sentir isso aqui, quando pensamos profundamente sobre outra pessoa, descobrimos que aquela pessoa pensou de nós naquela hora. Hoje tem vários nomes sobre isso aqui, telepatia, não sei o que, esses tipos de nomes que eu desconheço bem. Mas, o sexto Rebbe do Chabad, uma vez, estava junto com os Hassidim. E falou para eles o seguinte, vocês não sabem, vocês não conhecem o poder de um pensamento profundo. Se vocês vão pensar de uma forma afetiva, com amor sobre uma outra pessoa, vocês não sabem o que vocês podem conseguir. Um dos Hassidim falou, Rebbe, conseguir com pensamento? Quem consegue alguma coisa com pensamento? E o Rebbe lhe perguntou, onde que você estava 1 ano atrás, nesta mesma data de hoje? Você lembra? E você sabe por que você está aqui? Alguém pensou de você. Isso não veio sozinho. Pensamento é forte. É super forte. Não tem espaço, não tem tempo. Mas cabe a nós usar o pensamento. Nós devemos saber se concentrar, entrar naquilo que a nossa alma sente e entrar através de não somente entender de uma forma superficial. Quando entendemos superficial, jamais que dá para entrar na alma e jamais que dá para vivenciar um fato que já aconteceu. E com certeza não influenciar uma situação longe de nós. Devemos aprender deep thinking, para pensar profundamente, para pensar profundo. Pensar de uma forma onde nós temos como se tivesse a nossa cabeça totalmente desenhado o que está acontecendo. Tem clareza e tem vida. Quando pensamos assim, nosso pensamento é tão profundo que isso aqui é o que nós vamos chamar a primeira etapa da meditação. Obviamente, quando meditamos sobre Deus dessa forma, conseguimos, apesar que Deus é aparentemente para nós tão longe de nós, tão distante, mas a nossa meditação quebra a distância. Da mesma forma que nós podemos sentir o que aconteceu 40 anos atrás, da mesma forma que nós podemos sentir o que vai acontecer, somos capazes, se queremos, sentir Deus como uma realidade, algo vivo e eterno na nossa vida. Mas isso requer concentração. Até aqui está mais ou menos? Só uma pequena interrupção. Para fazer essa meditação, a gente precisa se isolar completamente de qualquer tipo de som, qualquer tipo de visão, seja
fechar os olhos e não ver nada. Ou seja, okay. Agora nós vamos ver que isso aqui é muito pouco ainda. Só fechar os olhos não vai nos levar para nenhum lugar. Fechar o som ajuda, mas nós vamos agora começar a estudar uma fórmula como trazer isso aqui na prática. Ou seja, vamos resumir algumas frases só para a gente não perder o que nós fizemos até agora. Entrar na sintonia da alma, quebrar barreiras do espaço e do tempo, e chegar àquilo que nossa alma enxerga, e conhecer um assunto, apesar que nós entendemos pouco, conhecer aquilo que nós entendemos. To know what we understood, seria a frase em inglês. To know significa conhecer aquilo que nós entendemos. Agora, como que vamos colocar isso aqui na prática? Porque, por exemplo, o senhor falou de música, né? Isso, a música é um som, mas com certeza. Pode ajudar na meditação, né? Então, se olha no Rambam, o Rambam achou que a música é uma forma de tranquilizar uma pessoa para ele poder entrar numa boa, vamos dizer, o quê? Numa vibe. Numa vibration, como se fala, numa vibe. A palavra certa é vibe, está certo. Para entrar assim numa vibe precisa de música. Hoje é quase 9h30, mas isso vai demorar mais de uma meia hora. Todo mundo tem paciência? You with me? Ok. Mas agora vem a parte um pouco difícil. Mas eu não tenho uma outra maneira de evitar isso aqui, por isso eu vou ter que entrar agora um pouco na Kabbalah dos Sfirot para ver como que nós devemos meditar. E depois vamos tentar fazer uma pequena meditação. Eu acho que o senhor está abrindo o steam em vez da ar-condicionado aqui. Está aqui. Okay. Agora, fazendo uma boa meditação, quem sabe a gente sai dessa. Vamos imaginar que nós estamos na Alasca e está muito frio. Tá bom. Ok. Já vimos que cada um de nós possui Chokhmah, Binah e Dat. Chabad. Chokhmah, Binah, Dat. Eu sei que você já ouviu falar sobre isso aqui várias vezes, inclusive na nossa última aula também eu falei bastante sobre Chokhmah, Binah, Dat. Mas hoje eu quero usar esses termos só para nos ajudar na nossa meditação. Chokhmah é a nossa capacidade de captar uma nova ideia. Para captar uma ideia, captar uma nova ideia, devemos se concentrar. Senão, nós não captamos a ideia. Quando captamos a ideia, a gente se sente no máximo. O Talmud diz, já vimos isso também, que o grande mestre chamado Reb Aval, quando ele ia encontrar uma nova ideia, o rosto dele ia mudar. Ele ia brilhar. Cada um de nós, quando capta uma nova ideia e fala aquele, aha, I got it. Você já ouviu falar? Peguei, captei. E usa linguagens assim, normalmente ele dá aquele sorriso e faz assim. Agora sim. Wait. Yes, I got it. É um máximo de prazer quando a pessoa capta uma nova ideia. Da onde que ele captou essa ideia? Da onde que veio a ideia? A pessoa sente que veio de algum lugar. Quem forneceu a ideia dele? Diz o versículo, V'ha-chokhmah me'ayin timatzeh. A inteligência vem de algum lugar que se chama Ayin. Ayin significa Ayin. Difícil captar, nós não temos acesso. Esse lugar, na realidade, é a nossa alma. Aquela alma que nós vimos antes, que ela é tão inteligente, deixou descer para a nossa mente física da pessoa, nosso cérebro, deixou pingar como se tivesse uma ideia. E aquela ideia, quando cai, já que é muito espiritual, muito inicial, a gente sente muito prazer.
E quando uma outra pessoa nos pede, olha, será que você poderia me dar um pouco desse ahá tua? Eu estou gostando disso aqui, o que é tão grande essa ideia? Mas olha, eu não posso te dar o ahá assim. Eu vou, primeira coisa, analisar isso, que precisa definir isso melhor, e depois eu vou poder falar contigo. Do jeito que está agora, está muito abstrato, vamos falar. Quando finalmente ele é capaz de explicar a ideia, já vimos isso várias vezes, ele explica a ideia, mas, apesar que agora todo mundo entende, mas ele perde totalmente esse ahá. Ele já não sabe por que ele tem um ahá um dia atrás, ou uma hora atrás, ou uma coisa que a outra fala. Imaginei pelo todo ahá que você acabou de falar, que o que eu vou ouvir agora vai ser uma novidade. E não é. Porque na realidade, já que ele está explicando isso aqui, de uma forma bem definida, está perdendo um pouco daquilo que veio da alma, que veio da inteligência da alma, está virando inteligência mais ligada com o corpo da pessoa, perde toda aquela infinidade e aquela expansão que teve antes, aquele potencial que teve naquela ideia, virou mais definido, apesar que ganhou largura, porque agora sabemos exatamente qual que é o espaço da ideia, mas ela ganhou um espaço totalmente definido. Mas tem pessoas que eles são pessoas intelectuais e eles não se conformam com isso. Eles não se conformam ao que aconteceu com eles. Aquele ahá que eles sentiram, eles gostariam de sentir mais uma vez. Eles não estão prontos para abrir mão daquele entusiasmo, daquela riqueza que eles sentiram quando captaram uma ideia. Mas, no mesmo tempo, não dá para viver como ideias abstratas. O nosso mundo é um mundo prático. Por isso, eles começam a procurar uma forma onde que eles podem ganhar tanto entusiasmo da ideia inicial e, no mesmo tempo, ter o que nós chamamos de biná, o entendimento totalmente definido e prático do assunto. Isso está claro ou não é claro? Eu acho que não. Ou seja, Chokhmah é a capacidade de ganhar a ideia. Binar é a análise da ideia. Quando alguém tem uma análise da ideia, ele perde o ahá. Mas ele acaba entendendo o que ele captou. Por outro lado, quando alguém capta uma ideia, ele tem todo aquele entusiasmo, mas ele não entende o assunto de uma forma concreta, fica totalmente abstrato. Como que dá para juntar para uma pessoa ter a ideia totalmente definida e pronto para usar em nosso mundo prático, e no mesmo tempo ganhar e manter aquele entusiasmo, aquele ahá que ele teve no início? Isso é possível somente através de um processo que se chama Nekudah HaTamtzit. O que é Nekudah HaTamtzit? Uma pessoa, após que ele entendeu tudo, ele começa um novo processo. Fala, agora deixa eu pegar tudo que eu entendi, que tem um monte de detalhes aqui, o assunto assim, é abrangente, e vamos fazer tudo isso aqui, tudo de novo. Uma ideia só, como se tivesse uma ideia inicial. Vamos ver qual que é o fator tão importante dentro de todo esse esquema que tem, que por causa desse fator se construiu todo esse edifício que foi feito. Vamos resumir isso aqui de tal forma que numa palavra, ou em algumas palavras, tudo vai ser incluso e tudo vai ser resumido. Já que ele volta de novo para uma Nekudah, ele consegue pegar, Nekudah significa o pontinho. Na hora que ele tem o pontinho, ele consegue ter entusiasmo de novo daquele que ele ficou empolgado no início, e no mesmo tempo ele consegue manter toda aquela abrangência que ele conseguiu fazer através de entender. Ou seja, resumindo, nós temos a ideia, nós temos uma análise da ideia, depois nós temos, eu acho que a palavra certa em português seria a síntese da ideia. Seria síntese. A síntese da ideia é que isso aqui inclui tudo, que consegue proporcionar para a pessoa tanto a alegria que ele consegue, ele sabe como que ele vai agir com essa ideia, a ideia está totalmente definida e ao mesmo tempo ele tem aquele excitement, aquela empolgação que ele teve quando ele captou a ideia, já que voltou para ser um núcleo, uma ideia original de novo.
até agora, entendemos. Nós não entramos em meditação ainda. Tudo que nós vimos agora é a estrutura intelectual de uma pessoa quando ela está querendo entender algo com profundidade. Mas apesar que não entendeu tudo, ele tem o excitement. Ele tem excitement do quê? Daquilo que ele entendeu. O assunto continua longe dele. Não porque que ele entendeu significa que aquele assunto foi integrado nele. Não. Está totalmente longe. Ou seja, houve um professor que ele era um professor de ética. De repente, os alunos dele ouviram uma conversa dele e a linguagem que ele usou foi muito distante de ser algo que representa ética e moral. E chegaram falando para ele, meu amigo, você é um professor de ética aqui, e como que você está se comportando? E ele diz o seguinte, olha, meu cunhado, ele também é um professor na mesma escola. Ele ensina matemática. Triângulo, quadrado, assim diante. Será que ele é um triângulo? Ele ensina sobre triângulo. Eu ensino sobre ética. Não tem nada a ver comigo. Ou seja, não me influenciou muito. Eu ensino como tem que ser. Como que é correto. Eu não sou um triângulo. A pessoa pode entender tudo. Ele pode entender como Deus é grande, como Deus é perfeito, como nós somos pobres. E ele pode dar grande aula sobre o assunto. Mas ele está numa outra realidade. Não ele. O assunto não tem alma. Agora, se ele vai pegar tudo que ele entendeu através de Chokhmah Binah, e ele vai entrar agora com Dat. O que é o Dat? Agora ele vai começar a sentir e conhecer aquilo que ele entendeu. Ele vai começar a pensar de uma forma profunda. Ele vai ver qual que é meu contato com o assunto. O que se diz respeito a mim. E ele logo vai ver que não é bem assim. O seu sentimento, a sua ligação com Deus está dentro dele, não é distante. Ele só precisa procurar e achar. Na hora que ele começa a pensar com profundidade, não é mais to understand, não é mais para entender. Agora ele está conhecendo o assunto. Porque ele está pegando aquele pontinho que sobrou, que inclui tudo. E ele está se fixando com aquilo. Mas ele se fixa mesmo, usando as palavras do autor de Tânia, como uma ligação profunda e intrínseca, que não dá para desvincular mais. É a única coisa que lhe interessa. O resto